Olá, sejam todos muito bem-vindos ao MetaCast, um podcast metalinguístico, o único podcast que fala de podcasts. Eu sou o Vitor Falco, lavrense, e vou conduzir a nossa conversa. Estamos hoje com dois convidados muito especiais, né? O senhor Augusto Silva de Freitas, graduando em Agronomia pela Universidade Federal de Lavras e natural de Divinópolis, em Minas Gerais, e o senhor Gustavo Martins Silva, também graduando pela UFMA em Agronomia e natural de Campo Belo. Eles vão na nossa conversa, né? Eles vão ajudar a gente a resumir um pouco o podcast O Manejo do Milho para Altas Produtividades, cujo convidado foi o professor André Aguirre, do programa A Raiz da Solução. O professor Aguirre é ex-aluno da UFLA, trabalhou em uma multinacional durante quase 10 anos e hoje atua como consultor. Ele faz consultorias tanto para empresas quanto para fazendas. E o podcast original ele tem duração de cerca de 1h10 e convém muito ser ouvido, tem grandes conhecimentos ali. O link, como de costume, estará na descrição. Bom, iniciando, né, Sr. Gustavo? O nitrogênio ele é um elemento essencial para todas as culturas e o milho, como uma gramínea, ele é bastante responsivo ao nitrogênio. Qual a importância e como o professor recomenda que seja feita essa aplicação do nitrogênio? Bom, obrigado pela pergunta. Bom, vou começar com uma resposta muito impactante do professor, que segundo ele, parcelar a adubação nitrogenada em V4 e V6 é a maior bobagem que existe na face da Terra. E por que essa questão? Porque quando você vai fazer essa adubação em V4 e V6, esse nitrogênio já precisa estar disponível para a planta. Então o correto seria você aplicar antes de V4 e V6. Porque além dessa questão de estar disponível, se você for aplicar somente V4 e V6, e a questão do clima, será que vai ter chuva para fazer a solubilização desse nitrogênio no solo? Então é uma questão muito importante se levar em consideração. E o potássio? Como é que ele fica? Qual que é o papel da adubação de potássio? E como que essa adubação ela é diferente para o milho silagem e para o milho grão? Então, na questão do milho, é fundamental levar em consideração o potássio, o seu valor que é extraído e o seu valor que é exportado. Se você trabalha somente com grãos, então você trabalha somente com exportação. Mas a partir do momento que você faz o milho silagem, aí você já tem que levar em consideração a extração, porque esse potássio ele é altamente fixado na biomassa da planta, então é muito importante levar em consideração. De certa forma você está exportando a planta inteira, né? Não está exportando só o grão. Augusto, a gente falou do N, a gente falou do K e o P, né? do trio maravilhoso NPK. Quais as recomendações para o fósforo? Beleza, muito obrigado, Vitor, pela pergunta. Eu gostaria de agradecer também de estar aqui presente no MetaCast, o maior podcast do Brasil. A gente fala sobre podcast, né? Então, vamos lá. Sobre o fósforo. O fósforo, ele não é um nutriente tão importante assim em nível de quantidade para a planta do milho. Ele não requer tanto quanto o nitrogênio, quanto o potássio que o Gustavo acabou de falar. E geralmente a gente vai encontrar solos com a fertilidade bem construída para fazer milho safrinha, geralmente. Então o fósforo já vai estar em altíssima quantidade, como o professor falou anteriormente. Então, às vezes você não precisa nem aplicar o fósforo. Você deixa só planta o milho safrinha e deixa lá. Não vai responder tão firmemente assim, então deixa lá. Isso é uma coisa que acaba que a gente sai da universidade, né? E é com razão que a gente tem que lembrar, não. Porque o fósforo ele fica muito absorvido, mas tem gente que esquece do equilíbrio e 40 anos tacando fósforo porque ele vai ficar muito absorvido, uma hora ele sobra. E o professor, inclusive, no podcast conta esse exemplo de um produtor que no início, 40 anos atrás, ele aplicou mais fósforo e teve uma boa resposta, lógico, né? O solo não tinha fósforo, mas hoje ele continua aplicando essas doses cavalares de 40 anos atrás. O solo fica sobrando fósforo, né? Exatamente. E Gustavo, quando a gente... Augusto primeiro, né? Quando a gente fala sobre a adubação de sistema, como que a gente acerta para ter uma boa garantia de produtividade? O que a gente tem que prestar atenção? O que a gente tem que fazer? Então, o que a gente tem que fazer? Geralmente a gente tem que antecipar a plantação, antecipar o plantio da semente. Por quê? Porque geralmente milho safrinha ele vai permanecer no período inverno, né?
Então a gente tem que pelo menos aproveitar a época das chuvas. E geralmente ocorre de janeiro até março, que é geralmente a janela para a gente plantar o milho safrinha. Então a gente tem que, no máximo, plantar até na metade de fevereiro, como o professor recomenda. Além disso, em questão da adubação, nós temos que fazer adubação em área total. Não fazer adubação em linha, por conta que a adubação em linha é mais eficaz, com certeza, mas só que, como é o milho safrinha, não vai ter tanta necessidade assim, como também a adubação em linha vai demorar muito mais para ser aplicada. Então, só faz adubação a lanço mesmo. O professor, inclusive, ele fala assim, cada dia no milho safrinha é uma saca a menos, né? Porque ele é realmente muito... O déficit hídrico, ele toma uma importância grande. E, Gustavo, como é que a física do solo entra nessa grande equação para garantir boas produtividades? Sim, a física é muito importante, é uma área assim, que muitas pessoas acabam negligenciando, mas se você for levar em consideração a porosidade do solo, né, que são os espaços vazios, tanto ocupados por água ou por ar, vão ser fundamentais para a questão de drenagem do solo, questão de crescimento radicular, atividade dos micro-organismos. Então, um solo muito adensado, você vai ter um prejuízo aí na questão desses fatores que foi citado. Então, é muito importante ser levado em consideração, mas muitas pessoas acabam levando, por exemplo, o crescimento radicular somente para questão nutricional e acaba deixando de lado a parte física, que é muito importante. Exatamente. E a gente falou bastante dos macronutrientes, né? Comentamos agora também até da questão da física do solo. E os micronutrientes, Augusto? Como que eles têm sido aplicados? Tem algum que você destacaria? Então, os micronutrientes, a gente tem que tomar um cuidado especial com eles, porque muita gente negligencia, né? Então, geralmente, o que a gente tem visto é que a aplicação de zinco, ela tem sido muito responsiva no milho. Ela é importantíssima, mas não necessariamente você precisa aplicar todo ano. Mas só que você precisa garantir que a planta vai ter o zinco disponível para ela, como também o boro. O boro, ele efetivamente você tem que aplicar todo ano. Você tem que, nem que seja você aplica via solo e depois via foliar. Ou se não, você aplica o boro e o zinco também na soja, que é antes do plantio do milho, para que ele ser disponibilizado para o milho depois. Por conta que geralmente o produtor não vai querer investir tanto no milho safrinha. Então você joga conversa fiada com ele lá, como o professor falou, você aplica um pouco mais de zinco na soja, aplica um pouco mais de boro, para que disponibilize para o milho. Quanto aos outros micronutrientes, níquel, cobre, ferro, geralmente o NPK que você já aplica na soja, ou você aplica o NPK com micronutrientes para o milho, já é suficiente para suprir isso tudo. Lembrar que nós estamos falando de um sistema de produção, né? Pensar nele como um conjunto e aproveitar o forte de cada um. Perfeito. E quando a gente pensa em micronutriente, um que sempre salta é o molibdênio. A gente sabe a função dele na soja, ele é muito usado na soja e ele é colocado no tratamento de sementes da soja. Seria viável colocar ele no tratamento de sementes do milho, segundo o professor? O que ele falou sobre esse ponto? Então, segundo o professor, você produtor, se você aplicar molibdênio no tratamento de sementes do milho, você vai perder seu milho. Vai queimar tudo. Então, isso porque o milho, a semente do milho, o endosperma do milho, ele é muito frágil ao molibdênio, porque o molibdênio ele é um pouco mais iônico, né? Ele é um pouco mais iônico, então ele vai sugar essa água do milho, que o milho já é um grão seco, já a semente do milho é uma semente seca. Você tirar a água que tem lá, acabou o negócio, você vai acabar queimando a semente. Como o embrião do milho ele é realmente bem mais exposto que o da soja, então o professor chama atenção para esse detalhe. E Gustavo, o que você pode nos resumir sobre a nutrição e a influência da cigarrinha? Então, a nutrição é muito importante, que as pessoas acabam pensando que em questão de pragas você só vai usar a questão de controle, mas não, o ideal seria o preventivo. Então o valor nutricional da planta é fundamental. Então, como o Augusto falou, os micronutrientes, os macronutrientes também são importantes para garantir uma melhor saúde para a planta, que consequentemente ela vai ter uma maior resistência para trabalhar em questão de imunidade, vamos assim dizer, para combater esse cigarrinho, que é que causa bastante danos, tanto com transmissão de enfesamentos, quanto até sucção da seiva da planta. E
Também, né, uma das outras coisas que foi comentado, que às vezes a gente não pensa, né, Augusto, como que os herbicidas, mesmo seletivos para o milho, podem atrapalhar na produtividade? Então, Vitor, o que acontece? Herbicida pode ser seletivo, mas só que é a mesma coisa você pensar como a depender do estágio fenológico da planta. Porque se você pensar, por exemplo, um bebê não pode tomar remédio em excesso. O bebê pode tomar remédio? Pode, mas muito pouco, em doses muito pequenas. Então, o mesmo serve para planta de milho. Se a planta de milho está no estágio V4, estágio V3, ela está muito pequena ainda, então você não pode aplicar um herbicida ali aplicar grandes doses de herbicida, porque pode acabar causando fitotoxidez. Como também no estágio reprodutivo. O mesmo exemplo serve para, por exemplo, uma mulher grávida. A mulher grávida tem uma série de restrições, que ela não pode tomar tal remédio, não pode tomar remédios em altas doses. Mesma coisa para a planta. A planta no estágio reprodutivo, ela vai estar mais focada em produzir seu embrião, vai estar mais focada em produzir aquela espiga de milho. Então, o que acontece? Você não pode aplicar altas doses de herbicida, porque pode acabar causando fitotoxidez. E para concluir, né, Augusto, o que seriam esses bioensaios que ele termina falando sobre a importância deles? Então, o bioensaio resume tudo que a gente está falando aqui, meio que mais ou menos, por conta que é importante você testar isso tudo na sua fazenda, mas só que em pequenas partes e analisar o que está acontecendo. Você vai aplicar um inseticida, aplica numa pequena parcela da sua fazenda e vê quais são os resultados. Depois você vai trazendo para mais partes, mais talvez parecidos com o seu e vai passando para os outros. Mesma coisa serve para herbicida, para fungicida. Isso para a gente garantir que vai ser o mais eficaz, por não ser perda de dinheiro, desperdício. De certa forma, bem resumido, é ver como é que ele se comporta na sua condição, né? Porque Exatamente. cada ambiente é um ambiente. Bom, eu agradeço ao Sr. Gustavo e ao Sr. Augusto, que gentilmente aceitaram o nosso convite de participar aqui conosco, e a você, né, que ouviu o MetaCast. Esperamos que o conhecimento que foi aqui partilhado venha a ser útil e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado, até a próxima. Vamos ver quantos minutos que deu.